Bem-vindos à Escola de Teologia Viva e a gente está na reta final desse nosso curso de Hamartiologia chamado Certamente Morrerás, falando sobre o pecado, falando sobre como o pecado é nocivo para a humanidade. E nós precisamos entender não somente essa nocividade do pecado, o quanto o pecado é mal, o quanto Deus despreza o pecado, mas como nós, como novas criaturas, podemos responder a esse pecado. E nós falamos já sobre arrependimento, terminamos na aula passada falando sobre o caminho da santificação. E nós vamos começar então falando sobre algo que é muito importante que nós vamos ver no livro de Hebreus. Vamos falar sobre o cuidado que nós temos que ter com a apostasia. O cuidado que nós temos que ter para não nos desviarmos da fé, para não abrirmos mão da fé. E quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que entender que a vida cristã é uma vida de combate. Não é uma vida de mar de rosas. Aliás, Jesus nunca nos prometeu um mar de rosas. Ele nos prometeu esperança para nós passarmos pelas tribulações. No mundo nós teremos aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós podemos vencer também. O apóstolo João nos lembra isso. Essa é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé, ou o exercício da nossa fé. Então eu e você vamos estar num combate, nós vamos estar num combate contra as forças das trevas, nós vamos estar num combate contra o pecado, né? A gente já viu que Hebreus diz que o pecado tenazmente nos assedia. Então, gente, a gente não pode se enganar. O combate em que nós estamos envolvidos diz respeito à manutenção da nossa fé. Um combate que nos fala a respeito da vida eterna. Olha só esses textos aqui, eu quero ler com vocês esses textos, nessa nossa introdução sobre isso. 1 Timóteo, vá lá comigo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 12, nos lembra disso. Combata o bom combate da fé, quase que uma ordem de Paulo para Timóteo. Você vai combater. Então esteja preparado para o combate. Combata o bom combate da fé. Como? Toma posse da vida eterna. E a vida eterna é essa, João capítulo 17, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho, a quem tu enviaste. Então toma posse dessa vida, faz dessa vida a sua vida, para o qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo, então, agora no capítulo 1, verso 18 e verso 19, diz: essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, firmados do quê? Nas profecias, firmados naquilo que Deus declarou sobre a sua vida, você combata o bom combate, mantendo a fé, preste atenção nisso, mantendo a fé, risca isso na sua Bíblia, sublinha, pinta, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 2 Timóteo, capítulo 7, um pouquinho mais para frente, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz: combati o bom combate. O próprio apóstolo Paulo diz: completei a carreira, e o finalzinho ele falou o quê? Guardei a fé. Então é evidente, gente, que a gente precisa estar numa ofensiva cristã. É evidente que eu e você precisamos de um estilo de vida onde nós nos lançamos nesse relacionamento. É evidente que eu e você precisamos orar para nós sermos guardados das armadilhas do inferno, de toda tentação. É evidente que eu e você precisamos de armas e de estratégias onde nós assumimos esse controle, onde nós não deixamos a vida acontecer, não, mas onde nós pegamos de maneira deliberada, nós pegamos de maneira consciente a vida eterna que Deus nos deu. Mas nós também precisamos conduzir uma boa defesa em relação às forças reunidas contra nós. Não é só ataque,
Não é só estar à frente, é também a gente saber se proteger. Então preste atenção, porque tudo que a gente vai falar aqui é para sua proteção, é para minha proteção. Então nós estamos agora assumindo um campo de defesa, resistindo às influências tentadoras do mundo, à propensão da carne para o pecado e aos truques e armadilhas do maligno. Presta atenção nisso, porque Satanás sabe jogar na nossa vida. Ele sabe aquela área que eu e você possivelmente somos fracos. Ele fica observando, ele sabe, e é ali que ele joga um truque, ali que ele joga uma armadilha, ali que ele joga uma mágoa, ali que ele joga uma ofensa, para que a gente possa cair durante o caminho e a gente desista dessa caminhada. Então, como cristão, gente, nós morremos para o pecado em princípio, ou seja, posicionalmente, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Legalmente, o pecado, presta atenção, legalmente, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. E, portanto, nós deveríamos fazer todos os esforços. Lembra que a gente já falou sobre essa palavra esforço, que não é um esforço sozinho, é um esforço onde o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Nós deveríamos fazer todos os esforços para alinhar a nossa experiência com essa importante realidade espiritual. E aí que a gente entra na palavra apostasia. E a gente vai entender o que é essa apostasia. Ninguém perde a salvação somente por pecar. Nós vamos entender que a apostasia é o abandono da verdade. A palavra apostasia é uma transliteração da palavra grega apostasia e envolve o ato de se afastar, abandonar, presta atenção, ou se rebelar deliberadamente contra algo ou contra alguém. Não é uma escorregada, não é uma esfriada. Talvez o esfriamento seja um caminho para a apostasia, mas não é um esfriamento em si, é uma rebelião contra Deus. Sabe o que eu me lembro quando eu penso nisso? Onde a gente começou. Em Gênesis capítulo 3, onde Adão deliberadamente decide se rebelar contra Deus. Decide tomar do fruto. Ele decide. Você lembra que o apóstolo Paulo fala que ele não foi enganado? Ele decidiu. Ele tomou uma decisão e, portanto, sofreu as consequências daquilo. Qual foi a consequência do pecado de Adão? Certamente morrerás. Ele foi afastado de Deus. Então, a apostasia é, em termos precisos, uma rebelião espiritual contra Deus. Apenas um crente pode tornar-se um apóstata. Isso aqui é importante. Apenas um crente pode tornar-se um apóstata. E a gente vai ver isso nos textos de Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10 e Hebreus capítulo 12. Mas olha só, acompanhe aí comigo na sua apostila. Diz assim: em vez de se orientar para Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e a nossa vocação ascendente, a pessoa envolvida no processo de apostasia virou as costas a Deus e tomou o caminho largo que leva à destruição, em vez de o caminho estreito que leva à vida eterna. Em vez de buscarem a santificação, tais pessoas condescendem com sua natureza pecaminosa. Em vez de buscarem a Deus, elas se envolvem em soluções mundanas. Em vez de olharem para recompensas eternas, preocupam-se com os prazeres e preocupações dessa vida. Em vez de estimar a verdade das Escrituras, eles permitem que ela caia em sua estima, enquanto a sabedoria desse mundo cresce proporcionalmente. Em vez de se esforçarem para tornar os seus corações cada vez mais ternos para com Deus, eles endurecem os seus corações contra as suas advertências, contra as advertências de Deus. Em vez de responderem à voz do Espírito, eles extinguem o seu poder. Em vez de suas vidas girarem em torno de Cristo, eles amam a si mesmos cada vez mais, ao mesmo tempo que o amam cada vez menos, que amam cada vez menos a Deus. Então, a apostasia não vem por um mero erro, vem por endurecimento do coração, algo contínuo na nossa vida. E se a gente não souber lidar com isso, aliás, o livro de Hebreus é justamente essa figura, né, para que a gente continue no caminho. Então, cada alerta que a gente vai ver aqui é para que a gente continue no caminho, a gente não desista. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, a gente vê um comunicado do coração de Lucas para que aquela comunidade não desistisse.
É como se Lucas estivesse escrevendo justamente para uma comunidade que estava querendo apostatar, que estava querendo voltar atrás. Mas quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê justamente esse alerta, você vê essa preciosidade no coração de Lucas, dizendo: não apostatem, não voltem atrás. E quando a gente estiver, então, vendo tudo isso que a gente vai ver, aí em Hebreus capítulo 6, capítulo 10, capítulo 12, e algumas outras passagens também, é justamente um alerta da parte de Deus para que a gente combata o bom combate, a gente guarde a fé até o fim e não perca a esperança. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.